E aí, estudante, você sabia que no final do século XIX, 1896, 1897, o jornal Estadão enviou um correspondente para cobrir uma guerra no Brasil? Uma guerra civil? Não tá sabendo? Então, se liga só nesse vídeo. Mas antes, vai lá, toca o sininho, que de segunda a sexta-feira tem material caprichado, inédito para você. E claro, dá um joinha pra gente entender que o conteúdo tá sendo bacana, tá sendo funcional, tá bom? Agora, sem mais enrolações, sem mais delongas, vamos pro nosso vídeo, que é o que interessa. Bom, vamos para a ficha técnica da obra. Tome nota aí. Obra pré-modernista, considerada a primeira do modernismo, isso aí. Narrador em terceira pessoa, narrador observador, aquele mais frio, aquele mais distante, aquele que olha os fatos assim de forma mais imparcial, ok? O tempo era final do século XIX, 1896 até 1897, e o local é o nosso interior da Bahia, a cidade de Canudos, cidade que foi dizimada durante esse período dessa guerra. Toma nota aí da nossa ficha técnica? Agora vamos para o contexto histórico para você entender. Bom, final do século XIX, pessoal, o Brasil estava numa transição de imperialismo para republicanismo. E dentro dessa transformação de um sistema político, você tinha vários embates ideológicos. Óbvio, tinha uma galera aí, uma classe social, uma turma da economia que queria que aquela sociedade escravocrata, de imperador, continuasse para seu benefício. Mas, de outro lado, tinha uma parcela da sociedade, uma elite aí mais burguesa, mais da ideia da zona urbana, que queria a mudança, que queria uma república, que queria ali sair uma transição, né, daquela sociedade rural para urbana, tinha uns interesses por quais eles brigavam ali. E dentro desse jogo todo, você tinha aí o camponês, tinha o escravo, tinha os jagunços, enfim, você tinha uma outra parcela que, independente dessa mudança, iria continuar subjugada, iria continuar com grandes deficiências, ok? Nesse cenário turbulento, você tinha desemprego, você tinha seca, você tinha inflação, você tinha falta de políticas públicas, porque numa mudança, numa transformação de sistema político, não tinha ninguém que olhasse para assim, vamos fazer aqui um plano político, um plano econômico. Você não tinha, neste momento, esse cuidado. Fez sentido? Esse planejamento, tá? Esse olhar, essa programação. E aí você tinha tanto que teve vários conflitos nesse período no Brasil. Teve a Balaiada, a Revolta da Farroupilha, a Guerra dos Mascates, a Revolução Pernambucana e blá blá blá, ok? O que eu quero falar aqui é da Revolta de Canudos, a Guerra de Canudos, que foi uma guerra messiânica, né? O que é essa guerra messiânica? Você tinha um Messias, o nosso Antônio Conselheiro, que era como se fosse ali uma pessoa voltada muito para a ideia da pregação religiosa, pregação da fé, e que ele conseguia, olha só, juntar desde jagunços até uma classe beata, desde católicos fervorosos até os nossos cangaceiros, bandidos. Percebe que ali nessa ideia da fé ele conseguia unir ambos, todos insatisfeitos com esse sistema político. Estamos juntos até aqui? E aí, pessoal, pasmem. Essa guerra de Canudos, ela era tão forte, cada vez mais o povo, com uma noção, olha só que interessantíssimo isso, final do século XIX, tá? O povo com uma noção de que se ele tivesse ali controle da terra e que se cada vez mais ele conseguisse se unir, parece que a gente tá falando de consciência de classe lá de Marx, né? Se ele conseguisse se unir, ele teria força, ele teria poder, ele teria domínio. Tanto que nessa revolta de Canudos, o Império, o governo, já tinha enviado tropas por 3 vezes consecutivas. E quem tinha ganho isso daí? Perdão, quem tinha ganhado isso daí? O povo de Canudos. O povo de Canudos, armado com seus... O povo não era armado, tá, pessoal? Não tinha armamento bélico, assim como o exército do governo. Eles tinham machados, enxadas,
pedaços de madeira na mão ou tinham o seu próprio corpo para se defender. E eles ganhavam essa guerra, por quê? Por causa da união, da força, do montante, do contingente e porque eles tinham uma consciência de que eles precisavam ter o domínio da terra. Aquela terra, aquela região não podiam ser tirada deles. Não podia chegar ninguém ali, um provinciano, né, que seja ali um prefeito, um dirigente e tirar e reorganizar aquilo ali e dar as terras para uma elite. Não, isso não podia. A terra é nossa porque é nós que cultivamos, é nós que trabalhamos, seja como os camponeses ou como escravos ou como jagunços que defendem essas terras, porque os jagunços aqui não é a lei propriamente dita, não é o aparato jurídico legal que o Estado, né, normatiza, não, é justamente a ideia de uma classe ilegal de poder de policiamento, ok? Bom, então esse povo conseguia se defender até que teve uma quarta guerra. E aí o Estadão, o jornal Estadão aqui de São Paulo, enviou um correspondente. Quem era esse correspondente? Euclides da Cunha. Pasme, Euclides da Cunha. Ele era um famoso escritor, pessoal. Ele teve um tempo, uma pausa aqui, tá, um parênteses, teve um tempo que ele foi pro exército, mas por conta ali de não, digamos, concordar com algumas situações, alguns pontos de vista, ele foi expulso do exército, passou a escrever bastante, que ele gostava disso, foi trabalhar no Estadão, tá? Bom, o Estadão, observando aquilo, falou: precisamos enviar um correspondente bancário, um correspondente jornalístico de guerra para que nos reporte, para que a gente consiga fazer matérias e dar furos jornalísticos e conseguir cobrir essa guerra inteira, ok? Então lá foi Euclides da Cunha. Pessoal, 2.000 quilômetros, quase 30 dias de viagem naquela época, ok? Mais de 100 anos, mais de um século atrás. Então o que Euclides foi fazendo? Um estudo. Ele virou praticamente um estudioso. Dividiu o nosso livro em 3 partes. Tome nota aí. A Terra, o Homem e a Luta. Vou começar falando da Terra, ok? Bom, pessoal, na primeira parte da viagem, ele foi fazendo um estudo sobre a Terra. Isso aí, a ideia do clima, da seca, estudando a Caatinga, entendendo por que o clima daquela região era tão seco, entendendo ali a localização geográfica, próximo do trópico. Enfim, ele foi fazendo um estudo minucioso. Aqui, tome nota, você tem o cientificismo, é isso aí. Lembre que a gente está transição, né, século XIX para século XX. O iluminismo ali, a ideia do humanismo, racionalismo, tinha sido fortemente abordado no final do século XVIII e ainda estava em forte expansão por todo o mundo. Então aqui cientificismo, porque ele começou a olhar para essa terra, olhar para essa condição territorial e entender e estudar e avaliar. Ele precisava ali analisar as causas e consequências daquela questão mais geográfica. Essa primeira parte do livro aqui, pessoal, ela é bastante complexa, tá? Porque como ele fala de cientificismo aqui, tem bastante termos muito da biologia, que é uma parte mais maçante, que você precisa ali muitas vezes tentar entender da fauna, da flora, porque é isso que ele vem fazendo. Mas segura aí, dá uma chance pro livro. Porque a gente entra no estudo do homem, sim, daí ele vai olhar para esse sertanejo, ele vai vangloriar esse sertanejo, tem hora, tá? Detalhe aqui, que ele fala que esse sertanejo, ele é feio, ele é raquítico, ele tem uma cabeça, não sei de tamanho de que, mas no final ele fala, antes de tudo ele é forte, ele olha para esse indivíduo, para esse homem, e avalia ele como um indivíduo grosseiro, que pense aqui, ele fala, tome nota também, se lá eu falei do cientificismo na primeira parte do livro, agora eu tô falando do determinismo. Ele olha e fala, mas é óbvio que esse homem, que esse sertanejo, ele vai ser mais rústico, mais feio, mais destratado e mais grosso, né? Porque ele precisa, dentro desse ambiente rústico, conseguir lidar. Ele é determinado pelo meio. Abre parênteses aqui. Essa história, essa ideologia, ela explicou e manteve por muito tempo a ideia das castas, tá? Das castas sociais. O que é casta? Não ter mobilidade. Se eu nasço numa classe E, dentro de uma comunidade muito humilde, eu vou ser sempre daquela classe E. Porque o ambiente, minhas relações com o ambiente, com as pessoas do meu ambiente, determinam a minha condição de vida, determinam
a ocupação social que eu vou ter dentro daquela sociedade, ok? Então tome nota aqui, aqui ele fala do determinismo, tá? Ele fala que esse sertanejo é meio raquítico, né? Que essa condição desse ambiente é que determina ele dessa forma, ele não consegue sair deste meio ou desta condição, ok? Tome nota. E a terceira parte do livro, ele vem estudar a luta. O que é a luta? É a vivência, essa condição dessa guerra. Por que essas pessoas conseguiam, durante 3 expedições militares fortemente armadas, treinadas, né, para a guerra, por que essas pessoas conseguiam se sobressair? E qual que era essa vida, essa luta diária, percebe? Com o campo, com a zona rural, no tratado com a terra. Como que essas pessoas conseguiam sobreviver àquele ambiente muito hostil, muito inóspito. Vamos considerar aqui, abro um parênteses. Vamos considerar aqui que o nosso sertão brasileiro, ele sempre foi muito abandonado, ele sempre careceu de políticas públicas, sim, políticas públicas básicas de saneamento básico, de desenvolvimento industrial, de investimento em geração de emprego, de investimento em saúde, educação, sempre foi uma região muito pormenorizada, muito desdenhada. Se você pegar os planos de governo dos nossos imperadores, porque aqui eu estou falando até o império, ok? Ele sempre foi muito negligenciado, esquecido, feito vista grossa, você não entende? Então ele olhava aquela região inóspita ali, erma, pífia, né, assim, abandonada, ok? E avaliava como é que essas pessoas conseguem sobreviver aqui. Como é que essas pessoas ainda defendem esse espaço? Porque a única coisa que eles tinham era o quê? Nome do primeiro capítulo? A terra, ok? Fez sentido para você? Bom, então ele precisava estudar essas pessoas, tá? Lembra que aqui no modernismo, e principalmente no pré-modernismo, a obra dele inaugurou o modernismo, né, como eu falei anteriormente, a gente tem a ideia do naturalismo, do regionalismo, do naturalismo sem romantismo, tá? Eu preciso olhar essa região, essa paisagem, essa condição do interior brasileiro, dessas regiões que elas sempre foram muito afastadas, e analisar de forma imparcial, sem romantizar. O que é romantizar? Aquele estilo de época brasileiro que olha essa região seca, com fome, com miséria, com desemprego, com uma região que falta, né, política pública, e ainda olha de forma romântica, mas que terras, aqui tem palmeiras onde canta o sabiá. Não era dessa forma que o nosso Euclides da Cunha precisava retratar. Ele queria retratar da forma mais fiel e da forma mais real possível, com todos os seus lados exuberantes da natureza, mas também com todos os seus lados sofríveis dessa população. Veja se fez sentido para você. Bom, pessoal, para finalizar, como que essa obra deve ser contextualizada? Determinismo, cientificismo, paisagismo, uma relação de realismo com a natureza e, claro, ele precisava retratar isso de forma mais fiel possível, sem romantizar, como eu falei anteriormente. Veja bem, Euclides da Cunha, quando voltou, ele ficou muito, quando ele voltou para São Paulo, depois que a guerra acabou, ele olhou para aquela região e ele ficou muito, digamos assim, preocupado, porque ele entregava muita informação para São Paulo e São Paulo entregava essas informações para o Império. Então, muitas das vezes, né, ele entregava ações que a população estava planejando para atacar o Império. E quando a guerra acabou, ele ficou num sentimento de que eu preciso fazer algo, eu preciso produzir algo para devolver, para agradecer, porque esse trabalho foi um dos primeiros e o maior da vida dele, o que elevou a carreira jornalística e de escritor dele, foi a primeira obra de Euclides da Cunha. E já fez todo esse levante social, já deu muito burburinho na sociedade quando foi publicada essa obra. Então ele falou, eu preciso devolver isso para a população, né? Eu preciso dar uma devolutiva. Isso contribuiu tanto para mim, essa carreira jornalística, que eu preciso devolver. Como que ele devolveu? Escrevendo a obra. Foi um ato de gratidão, porque ele precisava falar da luta desse povo, ok? Pra gente fechar aqui, pessoal, tome nota aí. Canudos, ela teve todos os seus casebres queimados, foram implodidos também, tá? Jogaram bombas, o nosso império fez isso. Morreram mais de
5.000 pessoas, perdão, 25.000 pessoas, 20.000 cidadãos faleceram. Dentre todos eles, crianças, velhos, adolescentes, jagunços, bandidos, beatas, igreja, todos. Sobraram poucas pessoas. A cabeça de Antônio Conselheiro foi decepada, colocada a prêmio, e quando ainda encontraram Antônio Conselheiro, sua cabeça, seu corpo foi para estudo frenológico, precisava estudar esse homem, esse Messias, que tanto conseguiu deixar essa população sob o seu domínio. Eles precisavam entender o que esse indivíduo tinha de tão diferente, qual era o poder da palavra que ele tinha. Tome nota aí disto também. Bom, e por último, não menos importante, nessa investida do Império, tá, do exército do Império, foi uma das maiores investidas desta época, né? A maioria das tropas militares do exército, quando iam, né, naqueles conflitos que eu falei no começo da aula, Balaiada, Farroupilha, Sabinada, Guerra dos Farrapos, Guerra dos Mascates, Inconfidência Mineira, Inconfidência Pernambucana, ok? Eram tropas menores. Aqui foram mais de 5.000 homens para derrotar esta população, e homens armados. Bom, veja bem, é uma das maiores obras, pessoal. É muito gratificante eu estar falando dessa obra, eu estar fazendo essa aula aqui. Aqui estão os conteúdos mais importantes. O que você precisa sair dessa aula aqui tendo em mente são as 3 fases: a obra, o homem, a luta, o determinismo, o cientificismo, a ideia dessa crítica social que ele fazia, era uma crítica natural, sem romantizar, e claro, não menos importante, você dá uma ideia de contexto histórico. Quando você for lá resolver sua questão, for colocar isso dentro de uma redação, principalmente de minoria social, saúde, segurança e educação. Por hoje é isso. A gente teve ficha técnica, teve contexto histórico, teve enredo e ainda teve eixos temáticos de redação que você consegue utilizar a obra como embasamento. Muito bom estar aqui contigo. Espero o seu comentário se você já leu a obra, se você não leu a obra, aqui você teve vários insights. Se você já leu a obra e esqueceu de algum tópico que aqui foi tratado e você relembrou e tem algum comentário a fazer, ou se você já utilizou na sua redação, quero muito saber. Divide aqui comigo, tá bom? Obrigada por hoje, espero ter colaborado. Vai lá, gabarita essa prova e até a próxima, pessoal.